Também. Vamos correr para cá, que hoje o doutor Jurandir convidou também o doutor Vitor Gonçalves, que a gente está falando sobre o aumento no valor da aposentadoria. Vamos colocar em tela as dúvidas dos nossos telespectadores para a gente conseguir responder todo mundo. Boa tarde, eu sou Cláudio Rogério de Moura, trabalhei e contribuí pelo comércio durante 12 anos, no INSS. De 2008 até hoje eu estou no serviço público, na prefeitura, como prestador de serviço. Gostaria de saber qual é o regime de aposentadoria, doutor Vitor. Bem, como ele está como prestador de serviço, apesar de ele estar na prefeitura, a contribuição é para o INSS, tá? Porque a prefeitura tem um regime próprio de previdência social, mas de acordo com o regime que for, na verdade, de acordo com o vínculo que a pessoa tiver com a prefeitura, é que vai diferenciar se a contribuição vai para o IPM, que é o Instituto de Previdência do município, ou se vai para o INSS. De acordo com as informações dele, ele é prestador de serviço, então provavelmente é um contrato de prestação de serviço por excepcional interesse público, então ele recebe a remuneração, é descontado e o município paga ao INSS. Então ele não perdeu esse tempo que ele trabalhou no comércio e continua essa contribuição da mesma maneira, né? Isso, exatamente. E aí quando ele atingir a idade, ele vai pegar um documento que se chama Declaração de Tempo de Contribuição e vai juntar ao INSS, fazer o pedido e uma coisa interessante é que quando ele se aposentar, ele vai poder utilizar todo o período, tanto o do que comércio, exatamente, quanto esse da prefeitura também. Ótimo, boas notícias então. O que mais? Coloca aí na tela, vamos ver o pessoal. Meu esposo tem 63 anos e não é aposentado. Ele é mestre de obras. Ele tem direito à aposentadoria? Ela deixa aí bem vago, né, doutor Jurandir? Com certeza. Aqui a gente tem que saber o primeiro ponto, que é saber se ele fez essa contribuição durante todo o período. Estou vendo na tela até maior lá, é até bom a gente estar aqui olhando. Mas se ele fez, aí a gente tem a questão do tempo, a depender de se ele está ali já com 35 anos ou 30, depender, ele já está com 63. Aí a gente tem aí mais 2 anos, pelo menos, ou como está sendo essa contribuição, para saber principalmente qual é a RMI, que a gente falou aqui hoje, a renda mensal inicial dessa aposentadoria. Cabe também falar aqui a questão da simulação, doutor Vitor, que também pode ser feito também pelo meu INSS, mas que nem sempre é fictícia, a gente pode dizer assim. Tem que se procurar aí um profissional gabaritado, para saber se esse período está correto. Então, é o que a gente até sempre fala, que hoje a gente está com 2 especialistas para falar isso. Fez a simulação, desconfiou de um valor, ou então peça uma segunda opinião. Sempre procure um advogado da sua confiança para a gente, para depois aceitar. Exatamente, enrolação é só o que tem. No final das coisas, é não ser enrolado. Mais uma dúvida em tela, vamos ajudar o pessoal de casa. Olá, boa tarde, minha pergunta é sobre o meu pai. Ele vai fazer 82 anos, pagou 35 sobre 2 salários, mas só recebe 1. O porquê disso? O nome do meu pai é Expedito, está ligadinho em vocês. Um cheiro, seu Expedito. Acontece isso? Pagava 2 salários e só recebe 1? Acontece e acontece muito. Primeiro, a gente tem que levar em consideração, ele já tem uma idade bastante avançada, então ele já deve estar aposentado há muito tempo. Primeiro, o período para você conseguir a revisão do benefício é de 10 anos. Então, passou esse prazo, você não consegue mais revisar o benefício. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa pergunta ela é muito comum, principalmente quando a gente considera o período anterior ao Plano Real, porque era um período de hiperinflação, então a gente tinha uma situação em que o dinheiro que era hoje já não valia a mesma coisa de amanhã. Então, uma forma muito comum de indexar isso aí era em relação ao salário mínimo. Então, estou contribuindo sobre 1, sobre 2, sobre 3 salários mínimos. Então, o ponto é, quando virou para o Plano Real, a situação já mudou. E aí, outra situação é que a gente tem uma política de aumento do salário mínimo completamente diferente da política de atualização monetária do benefício. Então, historicamente, o salário mínimo vai sempre aumentando, ou quase sempre aumentando, um pouco mais do que a correção do INPC. E aí tem a brincadeirinha de que se o salário mínimo ainda não te pegou, ele ainda vai te pegar. Porque se uma pessoa recebe hoje, por exemplo, R$ 1.600, que é um pouquinho acima do salário mínimo, no ano que vem, quando o salário mínimo aumentar, vai aumentar um pouco mais do que a aposentadoria dele. E aí, daqui a pouco, ele vai estar recebendo o salário mínimo e aí a pessoa tem a impressão de que, no final das contas, está recebendo menos. Mas é porque, justamente por isso, foi desvalorizado, digamos assim,
Quer falar alguma coisa, doutor Jurandir? Não, tá super tranquilo. A gente tem a questão das moedas, né? O Vitor aqui, a gente já estava até conversando ali nos bastidores, quando eu peço até às vezes para o contador do escritório ver, obviamente, isso. A perca real, justamente hoje, a gente tem a Selic, a gente vai falar em outros nomes aqui, né? Mas que esse ganho de capital realmente acaba sendo negativado, sempre. Vamos colocar mais um em tela. A gente tem mais, mas o tempo está bem corrido. Eita, essa é grandona. Tenho 56 anos e contribuía com 20% do salário mínimo e 30 anos e 6 meses. Com quanto tempo eu me aposentadoria? Outra pergunta. A empresa que eu trabalhei deixou de contribuir 5 meses, a empresa não existe mais, eu continuei a pagar o meu INSS, totalizando hoje 30 anos e 6 meses. Com a falha dos depósitos anteriores, eu me aposento, tenho 56 anos. Denis. Eita, Denis, desculpa, fiquei confusa. A gente vai dividir aqui. Eu vou responder a pergunta de baixo. 2 O doutor minutos a Vitor gente vai. tem. Vamos. Primeiramente, tem que ir na junta comercial muitas vezes para fazer a recuperação dessa empresa que não existe mais. Por quê? Muitas vezes nos livros, nos registros do próprio INSS não tem, porque às vezes nem foi lançado no livro de caixa da época ainda. Tem que ir atrás para você fazer isso. É o que a gente está falando aqui. Também nas questões de revisões de aposentadoria, né? Quando você não consegue anexar, né, não, doutor, aqui, sobre as empresas que não mais existem e tem que ir atrás. E aí tem outra pergunta também que a gente vai falar aqui, né? Acho que a primeira pergunta, ele tinha 30 anos de tempo de contribuição. Isso. Pronto, e 56 anos de idade, isso, né? Pronto. A gente teve a reforma da Previdência em 2019, que é a Emenda Constitucional 103, que acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição da forma que existia, né? Que era 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, independentemente da idade. Agora, a gente tem, no lugar dela, 4 regras de transição. E cada regra de transição, ela exige, no caso do homem, pelo menos os 35 anos e mais alguma coisinha. Essa alguma coisinha vai depender de acordo com a regra. No caso dele, como ele tem 30 anos, ele ainda precisaria completar os 35 e aí esse mais alguma coisinha que com o passar do tempo vai ficando cada vez maior, porque a ideia é desestimular, né, essas aposentadorias, né, por tempo de contribuição e no final das contas todo mundo afunilar para se aposentar por idade. Então ele precisa chegar aos 35 e aí depois ver se enquadra em alguma regra. Minha gente, ainda daria pra gente falar sobre esse assunto muito, mas o nosso tempo acabou. Vai ter conteúdo no nosso Instagram, doutor Vitor e doutor Jurandir vão receber também as dúvidas que ficaram pendentes e respondem pra vocês. Eu vou embora. Obrigada, doutor Vitor. Obrigada, doutor Jurandir. Eu que agradeço. Um beijão. Amanhã eu volto ao vivo, tá?